Em meio a tantas mudanças, quando é que eu vou poder me aposentar? Eu me chamo Patrícia, sou advogada especialista em Direito Previdenciário da Bogo Advocacia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as regras de transição. A reforma da Previdência entrou em vigor em 13 de novembro de 2019 e trouxe significativas alterações a todos os benefícios do INSS, em especial a aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta com a reforma da Previdência, de forma que somente aquelas pessoas que já haviam preenchido o tempo mínimo de contribuição até a entrada em vigor da reforma podem se aposentar por essa modalidade, devido ao chamado direito adquirido. Mas e aquelas pessoas que estavam prestes de se aposentar quando a reforma entrou em vigor? Essas pessoas vão fazer jus às chamadas regras de transição, e é sobre elas que eu vou explicar um pouquinho. A regra do sistema de pontos exige que o segurado tenha completado a carência mínima de 180 contribuições mensais e, além disso, que tenha preenchido o tempo de contribuição mínimo de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Além disso, é necessário que ele complete um número de pontos, somando a idade mais o tempo de contribuição. Por exemplo, imagine Antônio, que agora, em 2021, possui 63 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. Somando a idade mais o tempo de contribuição de Antônio, ele soma 98 pontos, que é o número de pontos necessários agora em 2021 para requerer aposentadoria. Portanto, Antônio poderia requerer aposentadoria por tempo de contribuição com base no sistema de pontos. Neste ano, como eu mencionei agora há pouco, é necessário que o homem tenha 98 pontos e a mulher 88 pontos para poder requerer aposentadoria. É importante frisar que a cada ano aumenta-se um ponto. A próxima regra de transição é a chamada regra da idade progressiva. Essa regra de transição exige, além da carência mínima de 180 contribuições, além do tempo mínimo de tempo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 para a mulher, também uma idade mínima. Ou seja, neste ano de 2021, para se enquadrar nesta regra de idade progressiva, é necessário que a mulher tenha 57 anos e o homem 62 anos. Então, são 3 requisitos a serem preenchidos: carência, tempo de contribuição e idade mínima. Essa regra de transição sofre alteração anual também. Então, a cada ano, aumentam-se 6 meses na idade necessária para se enquadrar nessa modalidade de regra de transição. A próxima regra é a regra do adicional de 50%, que também é conhecida como regra de pedágio 50%. Essa regra de transição é específica para aqueles segurados que possuíam 28 anos de tempo de contribuição ou menos, se mulheres, na época que a reforma entrou em vigor, ou 33 anos ou menos, se homem, na data da entrada em vigor da reforma, lá em 13 de novembro de 2019. Além disso, é necessário que esses segurados tenham preenchido a carência de 180 contribuições e não existe uma idade mínima para que esses segurados possam se aposentar por essa modalidade de regra de transição. Como que essa regra de transição funciona? É necessário que o segurado trabalhe aquilo que faltava para ele preencher o tempo mínimo quando a reforma entrou em vigor, mais 50% desse tempo. Então, por exemplo, Joana tinha 29 anos de tempo de contribuição quando a reforma entrou em vigor. Será necessário que ela trabalhe esse um ano faltante para completar os 30 que eram necessários, mais 50% desse um ano pela regra do pedágio 50%. Então, no final, ela terá que trabalhar 1 ano e meio para completar os requisitos e se aposentar pela regra de pedágio 50%. A última regra de transição é a regra de adicional de 100%, que é muito semelhante à regra anterior, só que dessa vez, além de serem necessários cumprir a carência, o tempo de contribuição mínimo de 35 ou 30 anos
E o pedágio, que agora é de 100%, é necessário que o segurado também tenha uma idade mínima, que é de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Vamos para um exemplo dessa regra de transição. Considerem Cleusa. Ela tem 57 anos na data que a reforma entrou em vigor. Além disso, ela possui 27 anos de tempo de contribuição, sendo necessários 30. Então, a Cleusa ela terá que trabalhar 3 anos faltantes para completar os 30 e mais 3 anos para completar o pedágio. Dessa forma, ela não vai poder se aposentar agora em 2021, porque lá em 2019 ela só tinha 27 anos de tempo de contribuição, então ela teria que trabalhar mais 6 anos para poder se aposentar pela regra do pedágio de 100%. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre alguma das regras de transição que eu mencionei agora ou sobre qualquer outro assunto relacionado ao direito previdenciário, deixe seu comentário aqui abaixo que a gente providencia um conteúdo exclusivo para falar sobre isso para você. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com os seus amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo.